Foz do Iguaçu atualmente tem 81 etnias que vivem aqui em perfeita harmonia. A cidade é conhecida por ser acolhedora. Esse é apenas um dos motivos que faz com que as pessoas que vivem aqui escolham o local para viver. Veja agora na reportagem de Jéssica Gonçalves algumas curiosidades culturais. Com ar de tranquilidade, a rotina na cidade vai aos poucos ficando agitada. O interior, muitas vezes, com aparência de capital, tem um certo diferencial. Os atendimentos no mercado do Seu Mohamed começam cedo no centro da cidade. Pode até parecer que viajamos para longe. Mas não, estamos em nossa Foz do Iguaçu e é exatamente por tanta variedade em apenas um pequeno local que conseguimos entender o porquê dela ser tão especial. Meus pais vieram para o Brasil em 1950, né, e como não só os árabes, como italiano e outros imigrantes, né, sempre mantiveram bem a cultura de cada um, né? E no meu caso, né, eu sou descendente de árabe e acabei vindo para Foz do Iguaçu, me acolheu muito bem a cidade, adoro essa cidade. Meus pais eram drusos, né? E então não sou muçulmano, então a cultura das religiões, né, é um pouco diferenciado. Como minha loja tem variedades, a gente tem clientes brasileiros, árabes, chineses, então são todos bem-vindos. Então isso é o diferencial de Foz do Iguaçu. Um exemplo disso é o Sr. Takashi, hoje com 83 anos e muita história para contar do Japão. Eu venho do Japão em 1960. Daí, lá no Japão, trabalhar de polícia já é difícil para trabalhar outro ramo. Então, eu tinha tio lá no estado de São Paulo, daí eu vim. Ele e a esposa chegaram no Brasil de navio. Trouxeram poucas coisas, mas essenciais, como fotografias. Novinho e bonito, né? Uma máquina de tricô comprada no Japão em 1953, que é usada até hoje, inclusive para tricotar as roupinhas da bisneta. As músicas antigas, na memória, nos prêmios e na ponta da língua. São vários troféus que o seu Takashi coleciona com orgulho, estes ganhados em karaokê aqui mesmo no Brasil. E muita cultura e tradição, como este ditado, que é lido sempre antes de sair de casa. Está escrito, saída de manhã, né? Tem que sair de sorriso. E a tradição está presente até na culinária. Natto, feito de soja. Esse aqui, carê, é tipo indiana. Esse aqui, mochi, é feito de arroz socado. Seu Takashi criou filhos, netos e bisnetos em Foz do Iguaçu e nunca perdeu os costumes japoneses. Ao contrário, passou para todas as gerações. Isso sem esquecer da gratidão por essa cidade acolhedora que até a primeira filha carrega. Você pode viver, manter nossas tradições, suas culturas, né? Os seus costumes e sem ninguém ficar olhando para você de uma forma discriminatória, sabe? Não existe isso aqui, né? A sua religião, então todos somos livres aqui. Seu Mohamed e seu Takashi são exemplos do que mais de 13 mil estrangeiros, divididos em cerca de 90 nacionalidades, vivem em Foz, de acordo com a Polícia Federal. Cada um com uma rotina diferente. Às vezes até seguem as mesmas tradições, mas sem perder a particularidade. Essa mistura de povos é tão comum que às vezes nem percebemos como ao nosso redor há tantas culturas. Foz do Iguaçu é isso, é o pouquinho de cada um que deixa a cidade tão especial. E parabéns para parabenizar a Foz do Iguaçu para 105 anos. Mabruk, Foz do Iguaçu, né? Parabéns a você pelo que representa para todos nós que moramos aqui, né? Que adoramos essa cidade.
Muito interessante, não é verdade? E diversidade cultural é o tema do desfile de aniversário da cidade, que acontecerá amanhã às 9 horas no CTG Charrua. Andando pelas ruas de Foz, nos deparamos com construções antigas que se mantiveram nesses 105 anos de história, que são verdadeiras relíquias da nossa terra. A Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, está longe do que foi um dia. Retratos do que era Foz do Iguaçu durante a colonização mostram como aquela cidade pequena, de chão batido, cresceu e conquistou o mundo todo pela plenitude de suas belezas naturais. O amor por Foz do Iguaçu é tão grande que o restaurante do seu Arnaldo, no centro, é decorado com fotos que contam a história da cidade. Quando chegamos aqui em 69, a cidade ainda era pacata, 30 e poucos mil habitantes. A estrutura era muito pequena, era muito carente, era um fim de linha, né? Então, havia dificuldade praticamente para tudo, para o abastecimento. As comunicações eram muito difíceis, eu creio que havia 50 ou um pouco mais terminais telefônicos na cidade, então um telefone custava tanto quanto um carro novo, então a comunicação aqui era difícil, certo? Mas, como falei primeiro, a gente vai criando raízes. Alguns prédios antigos ainda fazem parte da rotina da cidade. Na década de 50, o governador do estado do Paraná, Moisés Lupion, construiu uma casa que fica bem no topo da Avenida Brasil. Ao lado dela, outras duas bem parecidas. Os pioneiros chamam de Três Marias. Ali viviam o delegado, o promotor e o juiz da cidade. Na rua Quintino Bocaiúva, uma casa que com arquitetura antiga se diferencia do cenário atual. Construída com tijolo maciço e outros materiais simples, mas resistentes ao tempo, o local deu espaço a uma escola na década de 40. O Centro Espírita Paz, Amor e Caridade foi fundado em 1922. E nos anos 40, os trabalhadores da casa viram a necessidade de atender pessoas carentes que eram analfabetas e que não tinham oportunidade de estudar. Então começaram a alfabetização nas dependências do Centro Espírita. Dona Dileta Maran e seu esposo, que era sargento do Exército, atendiam à noite, em aulas noturnas, os recrutas do batalhão que eram analfabetos. E também começaram durante o dia a atender crianças. Como o número de atendidos ficou muito grande, surgiu o projeto dessa escola, que foi feita com a ajuda da comunidade, com os trabalhadores do Centro Espírita. Iniciou a construção nos anos 40, 45 começou a funcionar precariamente, 47 foi a inauguração. E de 47 até 74 funcionou ininterruptamente, encerrando as atividades em 74 porque a evolução do município já não necessitava mais dessa pequena escola. Então nós atendíamos aqui as crianças mais carentes. Aqui elas recebiam, além da instrução, o material escolar, os uniformes, elas tinham toda a assistência para poderem estudar. O prédio antigo preserva a arquitetura e os móveis da época. As carteiras de madeira usadas por dezenas de crianças carentes permanecem aqui. De 1947 a 1974, esse espaço, ainda sem essa divisória, era apenas uma sala de aula. Desse lado, o terceiro ano, desse lado, o quarto. E a professora tinha que atender as duas turmas ao mesmo tempo. A dona Sula, hoje com 70 anos de idade, foi uma das alunas dessa escola. Era muito bom, tinha muito aluno, os professores, até hoje eu lembro dos meus professores, alguns já faleceram, né, naquela época, mas foi muito bom. E passo lá, fico olhando, eu gostava de subir naquela sacada lá em cima. Eu ia lá em cima e ficava olhando, eu e as outras meninas. A gente lembra dos tempos bons, né, que era tão bom aquele tempo. Tem muitos documentos por aqui e alguns me chamaram a atenção.
Esse livro de matrícula, por exemplo, mostra que naquela época não havia só brasileiros, mas também paraguaios e argentinos. Esse livro de presença é de setembro de 1947, logo que a escola foi inaugurada. Já essa ata de formatura tem 180 assinaturas e olha que para aquela época, toda essa quantidade de pessoas assinando uma ata de formatura era algo muito significante. E para você, Márcia, como que é ver toda essa história nesses livros? É muito gratificante, nós percebemos, principalmente nas atas primeiras, quantas pessoas foram beneficiadas pelo atendimento nessa escola desde 45 até 74. Quantos tiveram a oportunidade da alfabetização, de ganhar as letras aqui. E é gratificante também ver que até hoje nós recebemos pessoas que batem a nossa porta e querem ver o prédio, querem entrar porque estudaram aqui, querem mostrar para os seus filhos, para os seus netos. Então nós ainda temos essa possibilidade. É muito gratificante porque o Espiritismo sempre preconiza o progresso do ser humano. E o progresso passa pela educação. Esse espaço, se nós tivermos o auxílio do poder público ou de alguém que gostaria de ver esse espaço revitalizado, nós gostaríamos de mantê-lo como uma história viva do município. E o nosso programa especial de aniversário de Foz do Iguaçu ainda não acabou. Eu volto já já com o quadro Sabores do Oeste com muita música. ¡Feliz aniversario, Foz do Iguaçu! Desde Paraguay les mando mis deseos de feliz cumpleaños a la hermosa ciudad de Foz do Iguaçu.